O Pai vem nos ensinar que a palavra é vida, em sua casa Ele quer entrar. Vem à nossa frente passar, porque aonde o Pai passa, nada embaraça. O Pai vem nos ensinar que a palavra é vida, em sua casa Ele quer entrar. Vem à nossa frente passar, porque aonde o Pai passa, nada embaraça. Olá, minha irmã, meu irmão, paz e alegria para você e para todos nós que estamos aqui nesta sintonia, iniciando mais uma semana com as bênçãos do Divino Pai Eterno e mais um programa Pai Passa na Frente. Como é bom poder entrar em sua casa, chegar bem pertinho do seu coração e juntos celebrarmos este momento de oração, de intercessão pelas suas necessidades. Participe com a gente desde já do nosso programa, deixe a sua mensagem, o seu pedido de oração no nosso Facebook, no Instagram e também no aplicativo Pai Eterno. E nós teremos grande alegria em rezar por você e pelas suas necessidades. Mais uma semana de bênçãos, mais uma semana que o Pai Eterno preparou para nós, né, Caísa? Isso mesmo, e eu tenho certeza que preparou com muito carinho, com muito amor, e essa semana vai ser de bênção. Traga essa certeza também no seu coração. E tome posse dessa graça e dessa bênção para a sua vida e para a sua família. Quando a gente toma posse da bênção, Marcos, a gente consegue desembaraçar tudo na nossa vida, não é? Verdade, porque onde o Pai passa, nada embaraça. Essa é a nossa certeza, né, Demerval? Bom, ainda que fosse a única, já estaria de excelente tamanho, né? Muito bom. Saber que o Pai realmente desembaraça tudo, né? Verdade. É um consolo muito grande. Isso aí. E é este o consolo, essa certeza que nós queremos levar até você, com a nossa oração inspirada na Palavra de Deus e também com as nossas canções que tanto nos alegram e nos animam, né, Davidson? Verdade. Olá para vocês e olá para vocês de casa também que nos acompanham agora. Nossa semana, nosso programa de hoje começa com uma mensagem muito especial. E eu convido você para rezar e para refletir junto comigo essa mensagem que o Papa Francisco deixou no seu Twitter no dia de hoje. Vamos acompanhar a mensagem do Papa. O mundo precisa de ti. Nunca te esqueças disto. O Senhor tem necessidade de ti para poderes dar coragem a tantos que hoje pedem uma mão para os ajudar a levantar-se. Mensagem que o Papa nos deixa hoje a partir do Japão, onde ele está em viagem apostólica. Minha irmã, meu irmão, o mundo precisa de ti. Nós precisamos do Pai. E o Pai precisa de nós para continuar fazendo a sua obra neste mundo. Portanto, inspirados por esta mensagem do Papa Francisco, nós vamos continuar rezando pelas necessidades da família. Rezando por tantas necessidades que nós temos no nosso dia a dia. E reconhecer que nós temos necessidades nos ajuda a reconhecer que nós somos limitados, que nós somos criaturas de Deus. E que nós precisamos dele para nós sermos melhores. Com o nosso auxílio, somente com a nossa força, nós não vamos muito longe, nós pouco podemos. Mas com a graça de Deus, com a graça que o Pai Eterno nos dá, nós podemos tudo com Ele, com a graça dele. E é esta graça que nós vamos pedir, por meio do seu Espírito, que vem e preenche o nosso coração. Você está com alguma ansiedade, com algo que está te preocupando neste dia, que está tirando o seu sono, que está te perturbando? Não tenha medo de confiar plenamente no Espírito Santo e deixar que Ele conduza as decisões da sua semana, aquilo que precisa de ser mudado pela força da oração. Então vamos rezar, pedindo o Espírito Santo para todos nós, pedindo este dom que o Pai derrama em nossos corações. O Espírito de Deus está neste lugar.
Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. E já no início desse momento de oração, já no início do programa, eu convido você a acreditar no mais profundo do seu ser, que o Espírito Santo de Deus já está te envolvendo, que a força e a unção do Espírito Santo já está acontecendo na sua vida. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Creia nisso, não tenha dúvidas. E Senhor, nós pedimos, clamamos juntos aqui no Pai Passa na Frente, para que a cada dia, pela força e a graça do Teu Espírito Santo, sejamos capacitados a reconhecer que somos da luz, do bem, que somos filhos amados, cheios do Teu Espírito Santo. E que nada, Senhor, nada nos impeça de tomar posse dessa graça. E se alguma coisa, se algum sentimento, se alguma situação, se algo que acontece em nossas vidas no dia a dia nos impedir ou ser barreira para tomarmos posse dessa graça, que o Senhor, com Teu Espírito Santo, vá purificando tudo, Senhor. Das pessoas que hoje passam por alguma dificuldade em suas famílias, em sua vida pessoal, purifica, Senhor, cada pensamento, cada sentimento. A semana está só começando. Creia na graça do Espírito Santo de Deus, que vai te capacitar a reconhecer cada dia dessa semana o quanto você é de Deus e o quanto você precisa tomar posse dessa graça. Você é de Deus, não se esqueça disso. Nós pertencemos ao Senhor. E que o Espírito Santo cele isso em nós, essa verdade no nosso coração. E que o Espírito Santo também venha nos conduzir neste momento de oração, esse momento que é de muita revelação da vontade de Deus. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, abra em Colossenses 1, versículos de 12 a 20. A palavra de Deus está em Colossenses, capítulo 1, versículos de 12 a 20. Preste bastante atenção, essa palavra é muito bonita e vai falar muito ao nosso coração. Com alegria, agradeçam ao Pai que os tornou capazes de ter parte na herança dos santos na luz. O Pai nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados e autoridades. Tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele existe antes de todas as coisas e tudo nele subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ser o primeiro em tudo. Porque foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude total, e que por meio dele e para ele todos os seres se reconciliassem, tanto os da terra quanto os dos céus, estabelecendo a paz mediante o sangue de sua cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma palavra que fala muitas coisas fortes, não é, Marcos? Mas algo que deixou muito claro no meu coração é o quanto essa palavra nos lembra da importância de sermos de Deus, que o Senhor precisa ser o centro da nossa vida. Nós somos filhos da luz e isso precisa estar claro todos os dias no nosso coração e na nossa mente. Sem dúvida, Kaisa, nós temos que irradiar esta realidade de que nós somos filhos de Deus, que nós somos filhos da luz e alguém que é filho da luz não pode escurecer o caminho do outro. Não. Quem é filho da luz deve iluminar os caminhos, iluminar as tristezas. Isso. E muito providencial este texto. Você participou da celebração neste final de semana? Celebração da Santa Missa ou da celebração da Palavra? Se você participou, você ouviu esta leitura. A segunda leitura desta solenidade de Cristo Rei que nós celebramos ontem. E é exatamente Cristo Rei que vai reinar em nossas famílias. Esta leitura escolhida providencialmente para manifestar esta realidade. Não somos nós, não são as dificuldades que vão reinar na nossa família, mas é Cristo Rei. Cristo Rei. Uma leitura tão bonita, tão forte. A gente estava conversando antes do programa começar, né? Dessa realidade de Cristo Rei que nos envolve, o sentido de nós celebrarmos esta festa. Quando nós manifestamos esta realidade e com esta solenidade a igreja encerra o seu ano litúrgico, né, diferentemente do ano civil, ela expressa pela liturgia, pela palavra, que é Cristo que reina na história, e que reina também na nossa vida, que reina na sua vida. Portanto, nós devemos nos entregar e nos abandonar a esta realidade e proclamar o senhorio do Senhor em nossa vida. Parece redundante, né? O senhorio do Senhor. Mas é manifestar que é Ele quem nos orienta, que é Ele quem nos governa e que é por meio dEle que todas as coisas foram feitas e que continuam sendo feitas. E aí, minha irmã, meu irmão, eu pergunto para você, quem é que está reinando na sua vida? Quem é que está reinando na sua família? É Jesus Cristo? É o Pai que está reinando na sua vida? É a Trindade Santa que está reinando na sua vida? Ou você está colocando outras coisas nesse lugar? É momento da gente pensar, de avaliar, de retomar a caminhada, de avaliar as nossas prioridades que nós colocamos para as nossas famílias. E um dos versículos que mais me tocam o coração neste dia é o começo da leitura que a Kaisa proclamou para nós. Versículo 12. Com alegria agradeçam ao Pai que os tornou capazes de ter parte na herança dos santos na luz. Com alegria. Não é para a gente ter tristeza, para a gente desanimar. Com alegria, nos diz São Paulo aqui aos Colossenses. E com alegria, qual a atitude que nós devemos ter? É a atitude da gratidão. Agradecer ao Pai. Quantas e quantas vezes nós pedimos, paramos para pedir e às vezes até cobramos, não é? Cobramos ao Pai
por algo que Ele ainda não nos providenciou e que nós achamos que já estava na hora dele nos ter dado aquilo. Já está passando da hora. Está passando da hora, né? A gente quer determinar e dominar o tempo de Deus. E aqui este hino, né, que nos aparece aqui na carta aos Colossenses, um hino cristológico, ou seja, que nos fala de Jesus Cristo, ele nos convida primeiramente a agradecer ao Pai. A gratidão que nós devemos trazer dia a dia no nosso coração por aquilo que está dando certo ou por aquilo que talvez ainda não tenha dado certo. E esperar que Deus haja. E esperar por quê? Porque Ele nos tornou capazes de ter parte na herança dos santos na luz. Herdeiros. Nós somos herdeiros de uma promessa. Não é uma promessa qualquer, não é uma herança qualquer, não é de bens materiais, mas nós somos herdeiros de uma herança espiritual, que o Pai nos destinou desde o princípio e que Jesus Cristo nos garantiu com a sua paixão, com a sua morte, com a sua ressurreição, com a sua vida neste mundo, vivendo a nossa vida em tudo, menos no pecado. Portanto, minha irmã, meu irmão, família que às vezes está desnorteada, desorientada, desesperada. Quantas e quantas vezes nós nos desesperamos, não é verdade? Quando nós somos pegos de surpresa, quando a doença chega e a gente não está esperando, os infortúnios vão aparecendo na nossa porta. Muitos que nós procuramos, às vezes não nos damos conta naquele momento, mas quantas coisas que nós procuramos e que elas vão chegando ao longo do tempo. Mas nós não estamos aqui para te deixar desanimado. A palavra vem sempre nos dar esperança, porque é pela esperança que nós somos salvos. Somos salvos pela esperança e com essa alegria de que nós temos parte nesta herança que Jesus Cristo já nos garantiu com o seu sangue. E aí quando nós pensamos no reinado de Jesus e que é tão bem manifesto aqui neste hino da carta aos Colossenses, fico pensando nos reinados que este mundo viu e vê. E que às vezes nós nos prendemos a estes reinados e nos esquecemos do reinado de verdade, que é o reinado de Jesus. Que não teve cetro, que não teve coroa de ouro, de joias, que não teve um trono, mas que fez da cruz o seu trono, que fez de uma coroa de espinhos o sinal da sua realeza, não teve cetro na mão, mas teve cravos, que o prenderam naquele madeiro, não para que ele ficasse preso ali, mas para que fosse um sinal da glória do Pai em sua vida. Então são esses sinais que o Pai nos dá para que nós possamos enxergar aquilo que realmente tem valor e que deve ter valor na sua vida, na sua família. Até o momento da gente pensar, quem está reinando na minha vida? Quem eu estou colocando para reinar na minha vida? E certamente tem muitos reis por aí querendo reinar na nossa vida, não é, Demerval? Muitos reizinhos, né? Que ficam povoando a vida das famílias, ficam fazendo muito barulho em volta de nós, nos distraindo, nos chamando a atenção e tirando o foco da nossa atenção daquilo que realmente importa. E o que realmente importa é percebermos o motivo pelo qual nós nascemos. A verdade é que nós nos distraímos demais com as coisas do dia a dia, desta vida. E acabamos por esquecer que, na verdade, o que estamos fazendo aqui é uma caminhada,
é um processo que nos leva à nossa vocação primeira. Marcos colocou para a gente que o Pai Eterno nos criou para algo objetivo, não foi uma tentativa. Vamos ver se vai dar certo, vamos criar o Marcos, vamos criar a Caísa, vamos ver o que vai dar. Não foi assim. O Pai Eterno nos criou já definindo, no momento em que pensou em nós, aquilo que Ele queria para nós e o que Ele quer para nós, para mim, para você, para os da sua casa, é que todos nós estejamos com Ele para todo o resto, por todo o resto da eternidade, no reino dEle, na vida em plenitude que Ele mesmo dá para nós. Então, esse é o nosso objetivo, é por isso que nós nascemos. E é para isso que nós vivemos, para caminharmos nesta direção. Deveria, pelo menos, ser assim. A verdade é que a humanidade fez uma outra opção, uma certa época, e definiu para si um outro caminho, que não o que Deus traçou para nós. Óbvio que Deus permitiu, é o chamado livre-arbítrio. Senão nós seríamos só umas marionetes na mão de Deus. Ele não queria isso. O que Ele quer é que nós sejamos de fato filhos, que agem por amor a Ele, que agem com o desejo sincero de obedecer à palavra dEle. E a verdade é que, porque escolhemos um caminho diferente daquilo que Deus traçou para nós evidentemente sofremos as consequências disso. Então, mais uma vez, nós lembramos que o salário do pecado é a morte. Então, por isso nós sofremos, por isso nós morremos. Mas Deus não nos deixou a nossa própria sorte. Então, é por isso que a palavra vem hoje nos revelar que Ele tomou a iniciativa e nos salvou. É uma realidade impactante quando nós pesamos as palavras que foram proclamadas para nós hoje. Então, Deus nos tornou, o Pai Eterno nos tornou capazes de ter parte na herança dos santos na luz. Nós somos capazes da salvação que Ele nos deu. Você é capaz desta salvação. Não importa o estado em que você se encontre agora. O que interessa de verdade é o desejo do seu coração de sair dessa situação que talvez esteja difícil para você. Para Deus, o mais difícil em nossa vida, Ele já fez, que foi a nossa libertação. Então, nós já somos capazes. Não interessa a profundidade do buraco em que nós nos enfiamos. O que interessa é que nós somos capazes de sair desse buraco. Hoje, as famílias vivem um drama gritante, para não dizer outra palavra, porque há uma busca de um bem-estar que de repente se prende a coisas neste mundo. E o nosso verdadeiro bem-estar, a maneira como nós nos sentimos bem de verdade, aliviados, felizes, é quando nós estamos juntos àquele que nos criou, à nossa origem e ao nosso fim, que é Deus. Então, a verdadeira felicidade consiste em buscar a Deus em primeiro lugar. E enquanto nós nos encontramos com Ele, vamos ajudando os irmãos que estão à nossa volta. Hoje, creio que a maior necessidade que as famílias têm é exatamente aquela de apresentar aos seus membros, aos integrantes da família, Deus como Rei e Senhor. Então, eu me recordo muito fortemente da chamada que São João Paulo II passou para a igreja inteira, por décadas a fio, para que evangelizássemos os batizados.
chegamos a um ponto em que precisamos falar o óbvio. E o óbvio para os batizados deveria ser que Jesus Cristo é Senhor e Rei. O que significa? Senhor porque Ele é dono de tudo e de todos. E Rei porque é Ele quem nos governa. Pelo menos deveria ser assim. A situação com que nós nos envolvemos longe dessa realidade faz com que nós estejamos desgovernados. As famílias ficam desgovernadas. As crianças crescem, se tornam adultas e já não se sentem mais integrantes daquela casa onde elas foram criadas, daquele grupo que cuidou delas. Porque há uma luta entre essas pessoas que deveriam, na verdade, se sentir uma só carne, ter só um espírito. O que falta para consertar essa situação? O desejo de se voltar para Deus. Apenas isso. O resto Ele já fez. Ele já nos tornou capazes. Então, na medida em que eu desejo voltar a esta situação primeira que Deus esperou, desenhou, preparou para a minha vida, para a vida da minha família, o que eu devo fazer? É só caminhar nessa direção. Permitir que Ele realmente haja na sua vida, que Ele seja Senhor da sua vida. Coisa muito simples de se fazer, considerando que Ele é uma pessoa, considerando que Ele realmente está entre nós, que Ele realmente presta atenção a tudo aquilo que nós falamos, a tudo aquilo que nós vivemos. Cabe a nós então fazer o quê? Falarmos com Ele, dizermos a Ele. Você pode fazer isso agora se você quiser. Dizer a Deus: Pai eterno, eu desejo estabelecer na minha vida aquilo que o Senhor planejou. Eu renuncio aos meus projetos pessoais, aos meus sonhos de conforto neste mundo, que eu já vi que não vão dar em nada mesmo. E eu quero, Pai eterno, que o Senhor dirija os meus passos. Eu quero fazer a Tua vontade antes que a minha. Eu quero conhecer a Tua vontade antes de falar das minhas vontades. Diga isso para Ele. E Ele, a partir do instante em que você liberar, tomará as rédeas da sua vida e conduzirá o seu viver. Por que eu digo isso? Porque foi isso que aconteceu comigo. Foi porque eu tomei essa decisão. E ainda que naquele instante parecesse que eu estivesse falando para o vento, ainda que eu tivesse uma sensação de ridículo, de estar conversando com as paredes, mas a verdade é porque eu ousei, lutei contra mim mesmo e falei com Deus, confiando de que Ele estaria me ouvindo de verdade. A partir daquele instante as coisas começaram a se desenvolver no meu viver. Já faz algum tempo, muitos anos na verdade, né? Mas nesse meio tempo, o que eu posso testemunhar, a minha vida prova isso, quem me conhece sabe disso, é que Ele não me abandonou em tempo algum. Ainda que de vez em quando eu desse uma tropeçada, né? Ainda assim, da nossa humanidade dá umas rateadas. Mas a teimosia, né? Ainda assim, Ele não desistiu de mim, continuou comigo, levantava de novo, me desculpe, perdão, eis-me aqui de novo, tomava a minha mão e me conduzia novamente. Então, esse é a face do Pai eterno que eu conheço, que Ele me permitiu conhecer. É o Pai que é presente, vivo, verdadeiro, não distante, não ausente, não calado, não carrancudo, muito pelo contrário, muito bem-humorado até. Às vezes eu dou altas risadas com o Pai eterno, né? Quem me vê assim, pensa, bom, é mais um doido, né? Mais um fugitivo do hospício, né? Mas não é bem assim. Mas aqui já diz isso com alegria. Com alegria. Então a gente tem que carregar essa alegria, né? O hospício de verdade é permanecer na vida velha. Isso é loucura. Na tristeza, né? Se entregar aos problemas. Assim, dessa maneira, eu acredito que nós podemos cumprir aquilo que o Papa João Paulo II deixou
com tanta força para a igreja. Nós precisamos apresentar Jesus Salvador para os membros da nossa família, dizer que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo está entre nós e que Ele está à nossa disposição para nos ajudar. Então, é fazer de tudo para poder provocar nos membros da nossa família o desejo sincero de se encontrar com o Salvador, com o Senhor, com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. E quando você fala, Demerval, de falar com o Pai Eterno, eu me lembrava aqui de uma realidade que eu trago muito presente na minha vida e que sempre que posso eu falo para as pessoas. Falar com Deus para falar de Deus. Que a gente às vezes quer falar dele, mas não fala com ele. Fica difícil, né? Difícil. Então é um segredo falar com ele para falar dele. E este é o segredo que os santos viveram. Falaram com Deus na oração e só conseguiram testemunhar e irradiar aquilo que faziam da experiência com ele. E a partir do momento em que nós falamos com Deus em família, trazemos Ele para dentro das nossas casas, damos a chave para Ele entrar, né? Nós já falamos aqui algumas vezes também, não é deixar que Ele entre pelas gretas das janelas, pela chaminé, mas é entrar pela porta principal, é dar a chave. E essa leitura, a liturgia que nós estamos vivendo, os ecos da solenidade de Cristo Rei durante toda essa semana são para manifestar que é Ele quem reina. E a gente não vai deixar um rei de escanteio ou entrar por qualquer lugar. Ficar ignorando. Mas nós vamos dar um lugar de honra para Ele, um lugar de destaque, para que Ele presida a nossa vida e para que Ele presida a nossa família. E quando esse rei preside a nossa família, tudo se transforma. E a beleza da vida está nisso, em falar com esse rei, com esse Senhor, que tem o poder de transformar a nossa vida e fazer essa experiência, como disse o Demerval, de poder olhar para as nossas situações, para as situações que enfrentamos e perceber que a beleza está em deixar Deus reinar. Deixar Ele ser o Senhor de tudo. A beleza dessa vida não está em conquistar grandes coisas. E prova disso é que muitas pessoas aí lutam para conquistar isso ou aquilo, e cada vez que conquista uma coisa, parece que vai se saciar, mas não, querem mais e mais e mais. E isso pode acontecer, ou se já não aconteceu com você, comigo. Eu acho que desde sempre existiu essa dificuldade do ser humano tem uma dificuldade imensa de acreditar no que não se vê. E fisicamente, nós não vemos Deus. Por isso, é preciso fazer uma experiência diária, falar com Ele, para que nós possamos reconhecer a Sua presença em tudo que nos acontece. Porque se não fizermos isso, o nosso coração, nós que somos pecadores, vamos permitindo que outros deuses começam a guiar a nossa vida. E aí vai ficando difícil, porque daí muitas situações vão acontecendo em nossas famílias e nós vamos perdendo o controle de tudo. E aí aquele Deus, o Deus que está aqui na palavra, lá no final, por meio dele, para ele, todos os seres se reconciliassem, tanto na terra quanto nos céus, estabelecendo a paz mediante o sangue de sua cruz. Aí essa verdade da paz, da beleza de ser família, do perdão que nós já falamos aqui, não vai acontecer. Nós vamos perdendo o controle de tudo e tudo vai entrando numa desordem total. Mas antes de pensarmos nisso, nós precisamos olhar bem lá dentro do nosso coração, e isso é um exercício diário. Olhar bem lá dentro e se questionar a pergunta, se fazer a pergunta que o Marcos fez no início: será que eu estou deixando Deus ser Deus da minha vida? Qual será o rei que está reinando aqui na minha família, no meu coração? O que está tendo peso na minha vida hoje? O que está tendo peso? O que está fazendo a diferença? Será que é só algo material? Será que são só os aplausos que eu tenho do mundo?
Não, isso não vale de nada, isso tudo passa. Tudo passa. Conquistas, elas só vão ter um valor verdadeiro se nós reconhecermos que tudo nos é dado por esse Deus, que, como diz a palavra, por esse Senhor que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Então olhe para o seu coração, se faça essa pergunta. E ao fazer essa pergunta, não se desespere diante da resposta, não. Ou se você perceber que na sua vida Deus não está reinando, que outras coisas estão tomando o lugar de Deus, não se desespere, porque o nosso Deus é um Deus de perdão, é um Deus de muito amor, que sempre estende os braços e está sempre disposto a nos acolher e nos dar uma chance para continuarmos o caminho. Creia, o Senhor, Ele quer ser rei na sua vida, na sua casa, na sua família. Basta dar a chave para Ele entrar, não é, Marcos? Com certeza. Dar a chave para Ele e falar para Ele: Senhor, toma conta da minha família. Toma conta de tudo que eu trago no meu coração, dos meus projetos. Me ajuda a realizar aquilo que é o melhor para mim, para minha família, aquilo que realmente vai trazer felicidade para o nosso coração. E nós precisamos confiar que o Senhor, Ele está no controle de tudo. Precisamos confiar que quando nós colocamos algo na mão de Deus, nas mãos do Senhor, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele vai fazer o melhor. Ele vai fazer com que a paz reine em nossos lares, vai fazer com que a luz aconteça, vai fazer com que o perdão se realize, enfim, Ele vai fazer o melhor. Nós precisamos trazer essa certeza no nosso coração. E isso é deixar Deus ser Deus na nossa vida. E isso é permitir que Ele reine em nossa vida, em nossa casa. Quando você colocar uma situação diante do Senhor, e você é chamado, assim como nós, a colocar todas as situações na mão de Deus, deixar que Ele reine diante de tudo, quando você fizer isso, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ele está cuidando, Ele vai cuidar e vai fazer o melhor. Por mais que de imediato nós achamos que nada esteja acontecendo, que as coisas não são de acordo com aquilo que nós achamos, mas pode ter certeza no seu coração. Eu já fiz essa experiência, quero continuar fazendo, você é chamado a fazer se ainda não fez, pode ter certeza. Deus vai fazer tudo na hora certa, no tempo certo, da melhor forma possível. Você é convidado a olhar para todas as situações e perceber que Deus, Ele sempre faz o melhor, tanto para você quanto para a sua família. Então não tenha dúvidas, o Senhor está cuidando de tudo. E está, sim, querendo ser rei, Deus aí na sua casa, na sua família, para que tudo se transforme. E assim nós vamos seguindo a vida com fé e fazendo grandes experiências de transformação, que é o que nos deixa felizes e que dá sentido verdadeiro para o nosso dia a dia. Com certeza. Nos animam, nos fortalecem, né, e que não nos fazem desistir. Então que hoje nós possamos, você, minha irmã, meu irmão, fazer essa experiência bonita de Cristo Rei na vida da sua família, na sua casa. Deixar que Ele haja, que Ele reine, que Ele nos guie hoje e sempre. Amém. Amém. Momento de informação, depois da nossa reflexão, de escuta da palavra. E quem traz para nós as informações é o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Um bom início de semana a todos vocês. Penúltimo dia da visita apostólica do Papa Francisco ao Japão. Ontem, domingo, solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, o Santo Padre visitou duas cidades japonesas devastadas pela bomba atômica em 1945. Primeiro Nagasaki e depois Hiroshima. Nunca mais a guerra, nunca mais o fragor das armas, nunca mais tanto sofrimento. Palavras de Francisco no encontro pela paz em Hiroshima. Em seu discurso no Memorial da Paz, depois de recordar o trágico instante em que tudo foi devorado por um buraco negro de destruição e morte,
Disse que ali fazia memória de todas as vítimas e que se inclinava perante a força e a dignidade das pessoas que, tendo sobrevivido àqueles primeiros momentos, suportaram nos seus corpos, durante muitos anos, os sofrimentos mais agudos e nas suas mentes os germes da morte que continuaram a consumir a sua energia vital. Senti, disse, o dever de vir a este lugar como peregrino de paz, para me deter em oração, recordando as vítimas inocentes de tanta violência. Francisco declarou que humildemente queria ser a voz daqueles cuja voz não é escutada, pois crescem as tensões e as injustiças que ameaçam a convivência e o cuidado da casa comum para garantir um futuro de paz. Reiterou mais uma vez com convicção que o uso da energia atômica para fins de guerra é, hoje, mais do que nunca, um crime. Não só contra o homem e a sua dignidade, mas também contra toda a possibilidade de futuro da nossa casa comum. O uso da energia atômica para fins de guerra é imoral, afirmou com força, assim como é imoral a posse de armas nucleares. Seremos julgados por isso. Recordou algumas palavras de seus predecessores sobre esse tema, como o Papa São João XXIII, que exortou: estou convencido de que a paz não passa de um som de palavras, se não se fundar na verdade, se não se construir segundo a justiça, se não se animar e consumar no amor, e se não se realizar na liberdade. Assim como São Paulo VI, não se pode amar com armas ofensivas nas mãos. Quando nos rendemos à lógica das armas e nos afastamos da prática do diálogo, nos esquecemos tragicamente que as armas, antes mesmo de causar vítimas e ruínas, têm a capacidade de provocar pesadelos. Recordar, caminhar juntos e proteger. São 3 imperativos morais, disse Francisco, que adquirem precisamente em Hiroshima um significado ainda mais forte e universal. E são capazes de abrir um verdadeiro caminho de paz. Temos que manter a memória viva, que ajuda a dizer de geração em geração: nunca mais. Que sejam suplantados os interesses exclusivos de certos grupos a fim de se atingir a grandeza daqueles que lutam corresponsavelmente para garantir um futuro comum. Concluindo seu discurso, evocou em uma única súplica, aberta a Deus e a todos os homens e mulheres de boa vontade: nunca mais a guerra, nunca mais o fragor das armas, nunca mais tanto sofrimento. Esse foi um grito que rompeu o grande silêncio em memória das vítimas de Hiroshima e Nagasaki. Em síntese, a firme condenação, não somente do uso, mas também da posse dos armamentos atômicos, que Francisco pronunciou dos 2 lugares símbolo do holocausto nuclear da Segunda Guerra Mundial. Marca, assim, um passo ulterior no magistério social da Igreja. Em Nagasaki, no Atomic Bomb Hypocenter Park, o Papa afirmou que a paz e a estabilidade internacional são incompatíveis com qualquer tentativa de construir, baseado no medo da destruição recíproca ou numa ameaça de aniquilamento total. Definiu um atentado contínuo que brada ao céu, o dinheiro que se gasta e as fortunas que se ganham para fabricar, modernizar, manter e vender as armas sempre mais destrutivas no mundo de hoje, onde milhões de crianças e famílias vivem em condições desumanas. E denunciou a erosão da abordagem multilateral, fenômeno ainda mais grave diante do desenvolvimento das novas tecnologias das armas que está nos fazendo desenrolar rumo à Terceira Guerra Mundial, embora por enquanto combatida em pedaços, como muitas vezes nos recordou Francisco. Em Hiroshima, o Papa quis reiterar que o uso da energia atômica para fins de guerra é hoje mais do que nunca um crime, não somente contra o homem e a sua dignidade, mas contra toda a possibilidade de futuro em nossa casa comum. O uso da energia atômica para fins de guerra, repito, é imoral. Seremos julgados, disse Francisco. Mas também acrescentou que é imoral não somente o uso das armas atômicas, ou é também sua posse e seu acúmulo,
que tornam o mundo diariamente em risco de autodestruir-se. A verdadeira paz pode ser somente uma paz desarmada, fruto da justiça, do desenvolvimento, da solidariedade, da atenção pela nossa casa comum e pela promoção do bem comum, aprendendo dos ensinamentos da história que o abismo de dor vivido em Hiroshima e Nagasaki continua nos testemunhando. Abismo de dor bem testemunhado no rosto da imagem de Nossa Senhora de madeira que foi encontrada nas ruínas de Nagasaki e que, com a sua proximidade e advertência, acompanhou a celebração da Santa Missa de Francisco no dia de ontem. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Obrigado, Silvonei, por nos trazer as informações. Nós que estamos acompanhando a visita do Santo Padre, rezando com ele e por ele. Este momento tão especial, tão emocionante, né? Acompanhar esses lugares por onde o Papa tem passado. Momento de nós rezarmos por você também, que deixe a sua mensagem, o seu pedido de oração nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, também no aplicativo Pai Eterno. E aqui no nosso Instagram, no post do nosso programa de hoje, nós rezamos com a Patrícia Santana Abreu, que pede que Deus abençoe todos os seus planos. Ele há de abençoar, Patrícia, vai conduzir os seus planos. A Cida Lima pede oração por ela, que está com problema de saúde e que precisa passar por uma perícia. Nós rezamos, Cida, por você e pelos médicos que vão conduzir a sua perícia. Rezamos também com a Cleusa, com a Juliana Santino, com a Maria Socorro, que pede que o Pai Eterno nos abençoe hoje e sempre. Amém, Maria do Socorro. Ela é de Barbalha, no Ceará. E que Ele também abençoe você, os seus planos e a sua família. Rezamos também com a Dulcina Almeida, lá de Manaus, no Amazonas, que pede orações pela sua avó, que começa um tratamento de câncer de mama. Que ela tenha força, perseverança e, acima de tudo, muita confiança. E que o Pai Eterno a abençoe. Viu, Dulcina, estamos unidos em oração com a sua avó neste tratamento. E assim nós rezamos na intenção da sua avó por todas as pessoas que estão se tratando contra o câncer e outras doenças que afetam a sua vida e a sua história. Estamos juntos confiando no poder de Deus que transforma todas essas situações e nos faz a cada dia mais filhos amados, reconhecendo a sua grandeza e o seu poder em nossa vida. E estamos em oração com você que deixa a sua mensagem, a sua intenção no Facebook. A Maria Ribeiro, que pede bênção do Pai Eterno para todos nós aqui no programa. Mais uma semana que se inicia, ela está dizendo. Também está pedindo pelo seu matrimônio e ela diz aqui que o Pai Eterno nos conceda a alegria de alcançarmos todas as bênçãos que precisamos. Maria Ribeiro, estamos em oração por você, por sua família, e eu tenho certeza que Deus vai conceder sim essa alegria, essa bênção que você e a sua família estão precisando. Conceição Aparecida Correia, ela diz aqui, estou um pouco doente, precisando de bênção na saúde, de paz, que o Senhor nos conceda a bênção diante de tudo que está atrapalhando que a bênção aconteça na minha família. Então, Conceição, estamos em oração, confiantes nessa bênção que vocês precisam. E quando a graça de Deus se faz presente, cai por terra aí toda barreira para que essa graça aconteça e realize maravilhas. E a Ângela Oliveira também está conosco, viu, Marcos? Pedindo por todos da AFIP, Associação Filhos do Pai Eterno, mas também pedindo muita bênção para os seus sobrinhos e para toda a família. Muita paz, luz de Deus, viu, Ângela, para você e todos da sua casa. Amém. E assim Amém. Nós rezamos por essas intenções, por estes devotos que deixaram as suas orações, seus pedidos confiantes, né, nas nossas redes sociais. No último fim de semana, romeiros de todo o Brasil estiveram em Trindade. Além de participar do Palavra do Pai com o Padre Robson de Oliveira, foi também tempo de celebrar o venerável Padre Pelágio Salter. Veja na reportagem. O povo de Deus se reuniu em Trindade no fim de semana. Esta multidão se programou para estar no Cine Teatro AFIP na manhã do sábado,
para participar do Palavra do Pai com o Padre Robson de Oliveira. A homilia do fim de semana foi sobre a vida do apóstolo Paulo e todos os ensinamentos que ele nos deixou. Paulo, já convertido, é um exemplo de vida para todos nós. E ele tinha, em várias passagens da Bíblia, ele tinha sempre uma forma de dizer sobre nós que seguimos Jesus Cristo, que nós somos do caminho. Olha só, meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. Nós somos cristãos do caminho. Que maneira mais bonita. Você pertence ao caminho. Que caminho? O caminho da luz, caminho de Deus, caminho da vida, caminho da salvação. Ou seja, todos aqueles que dizem sim ao Senhor pertencem ao novo caminho, ao caminho do Senhor. É muito importante que a mensagem ela seja transmitida de forma a ser fixada mesmo para as pessoas. Não adianta nada você falar para as pessoas um monte de palavreados e elas não captarem aquilo. Por isso eu tento, nesse trabalho de evangelização, nas novenas, nas orações que eu faço, até mesmo na bênção que é dada, a gente tem que ter uma certa unção, tem que ter um jeito de falar que realmente faça a pessoa entender cada palavra. E às vezes a gente junta isso a uma situação da vida, que às vezes é hilárica, às vezes é até calamitosa, mas para que as pessoas possam prender-se mais àquilo que é o ideal do que está sendo passado, da mensagem que está sendo passada. Entre várias caravanas, teve esta, que veio de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Uma visita planejada há tempos. Olha, esse é um sonho já muito antigo, né? Quando a gente se falava assim, que eu via, né? Que via as missas, que a gente sempre participa né? Das missas celebradas pelo Padre Robson, muita gente dizia, que sonho a gente ir lá. E esse sonho se tornou realidade. É muito bom a gente poder ver ele ao vivo, porque é uma coisa assim que a gente só assistia em TV. E hoje está se tornando realidade. O seu Joaquim veio do interior paulista, com a sua esposa e toda uma caravana. E para ele foi realizar um sonho da sua família. E eu quero conhecer ele, para quando eu chegar em Pernambuco, falar para minha irmã o amor que ela tem por ele, ela vai ficar muito feliz. Seu Joaquim entrou e pôde ouvir a mensagem do Pai Eterno em mais um Palavra do Pai. Todos somos cristãos do caminho. E a vida cristã nossa, ela nunca poderá ser separada da nossa vida cotidiana. Eu não sou cristão só dentro da igreja. Eu não sou cristão só na hora da minha prece. Eu não sou cristão só quando eu estou na missa. Eu não sou cristão só naquele momento de oração, ou de reflexão, ou de peregrinação. Eu sou cristão em toda e qualquer situação do meu caminho, da minha vida. A movimentação nas igrejas aqui em Trindade nesse fim de semana também foi muito boa. Aqui mesmo na igreja matriz, um grande número de devotos participaram das celebrações no sábado e também no domingo e tiveram a oportunidade de voltar para casa com a fé recarregada. O Antônio veio em uma caravana de São Paulo e sempre que volta à Trindade, admira as belezas aqui presentes. Eu acho essa igreja muito importante porque aqui brotou a fé realmente, né? Então, através dessa fé, surgiu as peregrinações, né? Pessoas vindo a esta igreja e assim brotou essa igreja, uma igreja muito bem feita, estruturada, por pessoas assim que doou a vida por isto, né? Então hoje a gente está na alegria de estar aqui, né? E de vir, de voltar. A gente vem e volta, né? O seu Sebastião veio de Minas para agradecer. Ele é um associado desde 2006. A FIP foi fundada em 2004. Eu passei por uma doença hantavirosa, que é uma doença que de 100 os médicos falam que escapa um. Eu fiquei 15 dias internado, quando interou os 15 dias eu estava para expirar. Eu já respirava, puxava a minha respiração, já não soltava mais. Aí eu pedi Nossa Senhora da Badia
que é nosso santuário de lá, de Água Suja, que intercedesse o Divino Pai Eterno, se fosse por bem de eu sarar e cuidar do meu rapaz deficiente, que eu tanto amo, né, tanto amava, ele foi para Deus, mas eu ainda recordo, ainda estou com ele, comigo, né? E na mesma hora eu senti que parece que passou uma mão poderosa em mim, foi juntando aquela borra preta que eu estava ruxinho. E naquela hora em diante eu já não tive febre mais, e foi só dali a pouco a enfermeira chegou e falou: mas você não tem mais febre? Eu falei: não, estou curado. O Pai Eterno chegou aqui e me curou. Eu recebi essa graça, uma graça muito grande. O fim de semana também foi marcado pelo encerramento da novena pela beatificação do venerável Padre Pelágio Salter. A Santa Missa aconteceu no sábado e foi celebrada pelo Superior Provincial dos Redentoristas em Goiás, Padre André Ricardo. Para ele era uma só coisa: a glória de Deus e a salvação do mundo. O amor para com Deus e o amor para com as pessoas. Padre Pelágio foi um homem que olhou de forma reta a vida dele sacerdotal. E por isso ele nunca mediu esforços de viver o caminho do serviço aos irmãos. Tanto que ele faleceu tão jovem, exatamente por tuberculose, porque realmente a vida dele era de uma entrega total. Ele voltou já gripado, debaixo de chuva, e daí só piorou a gripe dele, se tornou uma tosse com tuberculose e ele acabou morrendo. Então, Pelágio, ele deu a vida pelo apostolado, ele deu a vida pelo evangelho, ele deu a vida pelas pessoas que precisavam de Deus. Trindade, a terra do Pai Eterno no estado de Goiás, e também terra de Padre Pelágio, está pronta para receber a sua visita. Não perdemos o Padre Pelágio, o ganhamos no céu, porque agora junto de Deus ele intercede por nós. Assim seja, temos um intercessor no céu, final de semana de muitas bênçãos em Trindade, e uma semana também, né, que se inicia com tantas bênçãos assim, é para ser abençoada mesmo. Agora nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com mais programa Pai Passa na Frente. Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Estamos de volta com o programa Pai Passa na Frente. Obrigado por você que reza conosco, você que faz parte desta grande família de amor que é a Associação Filhos do Pai Eterno. Obrigado pela sua fidelidade a esta obra, a este projeto. E você que ainda não faz parte é convidado a fazer parte também. Ligue para nós agora mesmo no 62 3506 9800 e faça parte desta grande obra que irradia as bênçãos do Divino Pai Eterno para todo o Brasil. Agora é momento do Santo do Dia. Dia 25 de novembro é dia de Santa Catarina de Alexandria, padroeira dos estudantes. Nascida em Alexandria, Catarina recebeu uma ótima formação cristã. É uma das mais célebres mártires dos primeiros séculos, um dos chamados Santos Auxiliadores. Seu pai, diz a lenda, era Costes, rei de Alexandria. Ela era, aos 17 anos, a mais bonita e a mais sábia das jovens de todo o império. Essa sabedoria a levou a ser muitas vezes invocada pelos estudantes. Anunciou que desejava casar-se, contanto que fosse com um príncipe tão belo e tão sábio como ela. Esta segunda condição embargou que se apresentasse qualquer pretendente. Será a Virgem Maria que te procurará o noivo sonhado,
disse-lhe o ermitão Ananias, que tinha revelações. Maria aparece de fato a Catarina na noite seguinte, trazendo o menino Jesus pela mão. Gostas tu dele? Perguntou Maria. Ó, sim, respondeu Catarina. E tu, Jesus, gostas dela? Não gosto, é muito feia. Catarina foi logo ter com Ananias. Ele acha que sou feia, disse ela chorando. Não é o teu corpo, é a tua alma orgulhosa que lhe desagrada, respondeu-lhe o eremita. Este instruiu-a sobre as verdades da fé, batizou-a e tornou-a humilde. Depois disto, tendo-a Jesus encontrado bela, a Virgem Santíssima colocou o anel no dedo dos dois. Foi isto que se ficou chamado desde então o casamento místico de Santa Catarina. Ansiosa de ir ter com o seu celestial esposo, Catarina ficou pensando unicamente no martírio. Conta-se que ela apresentou-se em nome de Deus diante do perseguidor, o imperador Maxêncio, a fim de repreendê-lo por perseguir aos cristãos e demonstrar a irracionalidade e inutilidade da religião pagã. Santa Catarina, conduzida pelo Espírito Santo e com sabedoria, conseguiu demonstrar a beleza do seguimento de Jesus na sua igreja. Maxêncio mandou os filósofos que se converteram ao cristianismo serem queimados vivos, assim como a sua mulher Augusta, ao ajudante de campo Porfírio e a 200 oficiais, que depois de ouvirem Catarina, tinham se proclamado cristãos. Após a morte destes, Santa Catarina foi provada na dor e aprovada por Deus no martírio, tendo sido sacrificada numa máquina com 4 rodas, armadas de pontas e de serras. Isso aconteceu por volta do ano 305. Que nós possamos, a exemplo de Santa Catarina, nos converter ao Senhor. Este episódio que se narra, que se conta sobre a sua decisão de se encantar por Deus, de ter uma alma bonita, de ter uma alma bela. É um chamado para todos nós, assim como nós refletimos hoje à luz da Palavra de Deus. É a conversão que cada dia nós somos chamados a ter, as nossas famílias, para que mesmo que a nossa casquinha, a nossa capa, mesmo se ela for bonita, mas para Deus o que precisa ser bonito, o que precisa ser belo é a nossa alma. E conhecendo a história de Santa Catarina, nos leva ainda mais a sabermos da importância aí de cuidar do nosso interior e deixar Deus ser Deus na nossa vida, que quando nós deixamos Ele ser o Senhor nas situações, nós vamos percebendo o que realmente precisa ter valor no nosso dia a dia, o que realmente precisamos dar prioridade. Que nós aprendamos então com Santa Catarina a perceber que o que vale é o que está aqui, no coração, e que nós devemos buscar sempre agradar o nosso Deus. Vamos juntos rezar? Rezar a oração a Santa Catarina de Alexandria. Santa Catarina, digna esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, vós fostes aquela senhora que entrastes na cidade, achastes 50.000 homens, todos bravos como os leões, abrandáveis os corações com a palavra da razão. Assim rogo que abrandeis, ou melhor dizendo, os corações dos nossos inimigos. Olhos tenham e não me enxerguem, boca tenham e não me falem, braços tenham e não me atem, pernas tenham e não me alcancem. Fiquem imóveis como pedra em seu lugar. Ouvi minha prece, Virgem Marte, para que eu alcance tudo que vos rogo. Amém. Santa Catarina de Alexandria, rogai por nós. Que oração forte, hein, Marcos? Né? E que nos inspira essa confiança e a proteção do Pai na nossa vida, assim como Santa Catarina teve em sua vida. Né? E pedindo a intercessão de Santa Catarina, hoje que é dia dela, por todos os estudantes. Ela que é invocada,
E agora nesse período, né, final de novembro, final de ano, certamente tem muito estudante aí pedindo a intercessão de Santa Catarina nas suas provas finais, no encerramento de período, então que ela possa interceder junto ao Pai Eterno por cada estudante. Mas lembre-se, não adianta só confiar na intercessão de Santa Catarina, não. Tem que fazer a sua parte também. Tem que estudar, né? Sempre fazer a nossa parte. Tem que fazer a nossa parte, então é importante. Que é o mais fácil, estudar. O mais difícil ela faz. É verdade. Agora é o momento de nós rezarmos por você, devoto, que nos conta a sua graça, o seu testemunho. E eu rezo aqui por Helena Monteiro. Ela é de Pacatuba, no Sergipe, e pede oração pela sua saúde e pela saúde de toda a sua família. A Yolanda Helena Pinto Silva é de São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul, e ela agradece por todas as graças alcançadas, pede saúde para toda a sua família. A Carmen Diógenes Pinto, também de São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul, pede oração para sua família e agradece por todas as graças alcançadas. O Francisco Ribeiro Alecrim é de Nazarezinho, na Paraíba, e pede ao Divino Pai Eterno saúde para ele e para toda a sua família. E junto com a Cidinha, que é de Arapongas, no Paraná, Cidinha Cardoso, nós agradecemos ao Pai Eterno por tudo que Ele tem realizado na sua vida, é o que ela nos diz, e pede bênçãos para a sua família, pede saúde e paz. Então a você, devoto, que nos escreve, você que responde mensalmente à carta do Padre Robson de Oliveira, a nossa oração por você, pelas suas necessidades, que todos tenhamos a paz, a saúde que o Pai Eterno nos dá. E sejamos sempre gratos, mediante todas essas bênçãos, trazer no coração sempre a gratidão, como disse a palavra que meditamos hoje. Com alegria agradecemos a Deus por tudo, porque Ele é autor de toda graça, de toda bênção, e eu tenho certeza, assim como cuida da minha vida, do Marcos, do Demerval, do Davidson, está cuidando também de você. E que bom é poder rezar e louvar a Deus junto com você por tantas bênçãos e graças que Ele realiza em nossa vida. Estou aqui com testemunhos de graça alcançada, o que alegra muito o nosso coração. A Vanusa Vieira, do Santos Caparelli, de São Paulo, nos contou uma bênção que o Pai Eterno realizou em sua vida. Em março, eu estava indo de Franca para São Tomás de Aquino com minha sogra, meu sogro, minha mãe e meu filho, Albert, de apenas 1 mês de vida. No caminho, em meio a uma tempestade muito forte, um outro veículo tentou fazer uma ultrapassagem, mas não conseguiu e jogou o carro contra o nosso. Naquele momento, meu sogro perdeu o controle e o veículo capotou. Eu estava sem cinto, amamentando, e só consegui gritar a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pela vida do meu filho. O Pai Eterno estava conosco. E Maria Santíssima passou na frente, segurou meu bebê e ninguém se machucou. No pronto-socorro, os médicos o examinaram e disseram que uma graça havia acontecido, pois sem cinto e com apenas 1 mês de vida, eu poderia ter matado meu filho com meu peso. Hoje, não me canso de agradecer ao Divino Pai Eterno, pela intercessão também de Nossa Senhora e pela bênção que nos foi concedida. Agradeço e louvo ao Senhor por essa graça. Vanusa Vieira, muita bênção, tudo que aconteceu em sua vida. Tenho certeza que foi uma situação difícil, mas o Pai Eterno cuidou de você, da sua família, do seu pequeno filho. E que essa certeza do cuidado de Deus se faça sempre presente na sua vida. Vamos continuar em oração, louvando e agradecendo por um Deus que sempre cuida de nós. Obrigada, Pai Eterno, por ter cuidado da família e da vida da Vanusa. Também rezo e louvo a Deus pelo testemunho da Vera Lúcia Cavalcante de Macedo, de Arapiraca, Alagoas. E ela nos diz assim no seu testemunho: meu filho Eliton, de 39 anos, foi usuário de drogas por aproximadamente 25 anos.
Ele começou aos 14 com bebida alcoólica e pouco tempo depois já usava maconha. Infelizmente, eu só percebi quando ele estava com 21 anos e encontrei um pacotinho de droga no bolso de uma bermuda dele. A partir daquele momento, a situação só piorou. Ele, que se preocupava em esconder o vício, passou a dizer que a família tinha que aceitar e na hora que quisesse parava. O sofrimento aumentou quando ele começou a usar crack. Ele chegou a trocar as roupas pela droga e perdeu tudo. Comecei a fazer a novena, confiando no poder do Divino Pai Eterno. E ele tocou meu filho. O Wellington pediu para ser internado em uma clínica de recuperação para dependentes químicos. Ele foi internado e hoje está curado e ajuda como voluntário na clínica. Graças ao Pai Eterno, meu filho frequenta as missas e um grupo de oração. Como mãe, estou muito feliz por meu filho ter nascido de novo. E é isso, Vera Lúcia, que o Pai Eterno faz conosco. Ele nos faz nascer de novo. E eu fico emocionada porque eu fico pensando o tamanho da sua dor quando vi o seu filho naquela situação e nós ficamos de mãos atadas, não é mesmo? Mas nós temos um Deus que é sempre o nosso socorro, que é o nosso querido Pai Eterno. Então eu estou chorando de emoção, mas muito feliz, viu, Vera? Muito feliz em saber que a vitória aconteceu, porque você deixou que o Senhor se tornasse o Senhor diante de toda aquela situação. E o nosso Deus é assim, Ele não nos desampara, é sempre a nossa força, é o nosso socorro seguro. E eu tenho certeza que o seu filho está sendo abençoado dia após dia e vai continuar, a bênção vai continuar acontecendo na sua casa. Pode contar sempre com as nossas orações. Muito obrigada pelo seu testemunho e a tantos outros, Marcos, que expressam essa confiança em um Deus que transforma, que faz as situações das nossas famílias mudarem de um dia para a noite, ou às vezes demora anos, mas a graça ela sempre acontece. E como a Vera Lúcia disse sobre o seu filho Wellington, ele renasceu, teve nova vida. E quando nós deixamos que Deus seja Deus em nossa vida, nós renascemos. E você pode também nos contar alguma graça recebida, enviar seu pedido de oração, sua mensagem no e-mail contato@paieterno.com.br. Encaminhe também sua fotografia, o nome da cidade de onde você acompanha a TV Pai Eterno, e nós teremos grande alegria em trazer o seu testemunho, rezar por você e registrar a sua participação aqui no programa Pai Passa na Frente. Agora nós vamos acompanhar uma matéria muito especial. Neste fim de semana, católicos da Paraíba celebraram a Romaria da Penha. A edição de número 256 levou milhares de devotos da Virgem Maria às ruas e avenidas de João Pessoa. Vamos acompanhar a reportagem que foi preparada pela equipe de comunicação da Arquidiocese da Paraíba. Em João Pessoa, a noite de sábado foi de grande expectativa. Tradicionalmente, os fiéis da Arquidiocese da Paraíba reúnem-se na igreja de Nossa Senhora de Lourdes para dar início ao maior evento católico do estado. A Romaria da Penha, que chega a 256 anos, tem início já com a chegada da imagem trazida em carreata. Missa e momentos de louvor são um indício de que a Romaria está para começar. E pontualmente às 10 da noite tem início a caminhada de 14 quilômetros até o Santuário da Penha, localizado na praia, que também leva o nome da santa. O arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson, fala da devoção à Nossa Senhora e das demonstrações de fé dos romeiros. Já 256 anos de festa, por conta do milagre, por conta da intercessão, por conta da providência divina em favor do povo da Paraíba. E essa fé vai gerando cada vez mais um compromisso de testemunhá-la e de gratidão a Deus por tudo que Ele vem realizando para as nossas pessoas, as nossas famílias, as nossas comunidades, através de Nossa Senhora da Penha.
A Romaria da Penha é o ápice da festa dedicada à padroeira do santuário. A gente percebe claramente que existe um propósito de renovar a alegria, um propósito de construir a paz. Então, se cada romeiro, voltando para suas casas, cultive a alegria e faça um esforço para ser instrumento da paz, eu creio que bons frutos virão e a nossa sociedade será uma outra. Durante o trajeto, é possível observar inúmeras demonstrações de fé. São pedidos, agradecimentos, histórias que se misturam numa multidão que mais parece um mar de gente. Eu já venho quase todos os anos para a Romaria da Penha e esse ano a gente vai agradecer por 2 graças alcançadas. A gente conseguiu o nosso apartamento graças a ela e também a minha formatura, a minha festa também foi graças a ela. E mesmo que a gente não tivesse essas graças, eu venho todo ano agradecer, porque saúde e bênção vale mais que tudo isso também. Ela está através da minha promessa que eu fiz, aí realizei o meu sonho, aí estou com ela aqui cumprindo, né? A vitória em Deus é grande e força de vontade que me deu também de construir. Vou agradecer com ele nos braços. Ao todo, 11 trios acompanham os romeiros, fazendo a animação e conduzindo os momentos de oração. E a gente não poderia falar da Romaria da Penha sem viver intensamente esse momento. A nossa equipe percorreu quilômetro a quilômetro todo o trajeto em cerca de 6 horas de caminhada e pôde testemunhar as várias demonstrações de fé. O cansaço físico é enorme, mas não é maior do que a devoção desse povo à Nossa Senhora da Penha. E mesmo com a exaustão que faz muitos dormirem ali mesmo no chão, os romeiros permanecem para a Santa Missa. Vamos aplaudir a imagem da nossa mãe, Nossa Senhora da Penha! O céu já está claro quando a missa está sendo encerrada. Reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Os devotos de Nossa Senhora da Penha recebem essa luz que vem do alto, agradecem e voltam para casa com o coração e as esperanças renovadas. Olha aí que bonita manifestação de fé do povo paraibano. Obrigado à Arquidiocese da Paraíba por compartilhar conosco essa bonita manifestação, a Márcia Marques pela reportagem que nos transmitiu tanta emoção. Nós estávamos aqui comentando, né? Que devoção, que fé, que beleza, né? De acompanhar a Romaria da Penha em João Pessoa, na Paraíba. Aqui no programa Pai Passa na Frente, nós também divulgamos a festa do padroeiro aí da sua comunidade, da sua paróquia. Envie para nós o cartaz no contato @paieterno.com.br e nós teremos grande alegria em divulgar e anunciar a festa da sua paróquia, da sua diocese aqui no nosso programa. Momento da palavra de vida, para nós guardarmos no coração um ensinamento sobre o tema do programa de hoje. E o Papa Francisco nos ensina 3 palavras que devem existir sempre em casa: com licença, obrigado e desculpa. Com licença para não se intrometer na vida dos cônjuges. Com licença, como te parece isto? Com licença, permite-me. Obrigado, agradecer ao cônjuge. Obrigado por aquilo que fizeste por mim. Obrigado por isto. A beleza da gratidão. E dado que todos nós erramos, há uma outra palavra um pouco difícil de pronunciar, mas necessária: desculpa. Então, essas 3 palavrinhas que o Papa Francisco nos ensina, que vale tanto para os cônjuges quanto para os filhos, para a família. Palavras especiais: com licença, obrigado e desculpa. Vamos praticar essas palavras no decorrer desta semana. E motivados por este ensinamento do Papa Francisco, vamos rezar a nossa oração final, consagrando ao Divino Pai Eterno cada família que reza conosco neste dia. Convido você a rezar com a gente, a rezar com quem está aí do seu lado, de mãos dadas, a nossa oração. Ó Divino Pai Eterno,
que na Sagrada Família nos deixastes um modelo de vida familiar, vivida na fé e na obediência à vossa vontade. Ajudai-nos a ser exemplo de fé e amor aos vossos mandamentos. Ajudai os pais na nossa missão de transmitir a fé aos seus filhos. Abri seu coração para que cresça neles a semente da fé que receberam no batismo. Fortalecei a fé dos nossos jovens para que cresçam no conhecimento de Jesus. Aumentai o amor e a fidelidade em todos os casais, especialmente naqueles que passam por momentos de sofrimento ou dificuldade. Unidos com José e Maria, pedimos-vos por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Nas vossas mãos e em vosso coração, Divino Pai Eterno, consagramos a nossa vida e as nossas famílias, para que possamos ter paz e juntos possamos proclamar que o vosso Filho Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e da nossa história. Amém. Obrigado você que rezou conosco, que reza conosco. Amanhã nós temos um encontro marcado. Obrigado, Demerval. Eu que agradeço. Obrigado, Caís. Obrigado, Davidson. E que até lá, que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Senhor Jesus, ó Senhor.